meu amado Pai, nós entramos na Tua presença com muita alegria e gratidão. O Senhor é um Deus muito bom, muito bom. É bom andar com o Senhor. É bom caminhar, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Todos os nossos erros e pecados. Nós somos muito falhos e dependemos do Senhor inteiramente. Nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, sobre os pensamentos e sentimentos de cada pessoa. Passa do Teu sangue sobre este trabalho, sobre esta reunião, sobre todo o Ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo em todo lugar. Visita os templos, os nossos líderes, o nosso povo, todos que nos acompanham. Passa do Teu sangue, coloca anjos poderosos ao redor, defenda, que a unção seja real e que a palavra seja pregada com responsabilidade, que todas as pessoas possam sair neste dia abençoadas desta reunião, renovadas, fortalecidas, que a Tua presença realmente seja real. Cubra todos com Teu sangue. Eu repreendo obras demoníacas, ciladas, artimanhas, todos os laços contra nós, contra o ministério, contra o nosso povo, eu repreendo, contra a nossa reunião, mentes dispersas, setas, ciladas, eu repreendo em nome de Jesus toda a armação demoníaca contra nós, eu repreendo em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus nos garante a vitória, há poder no sangue de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus, vai passando do Teu sangue sobre cada vida que aqui está, e a opera, manifesta com poder, transforma radicalmente cada uma. Senhor, venha ao nosso encontro, nós invocamos a Tua presença e pedimos poder, essa unção, nós pedimos a Tua presença, transformadora, que nenhum saia da mesma maneira, que todos possam receber a Tua palavra de forma revelada, e que cause uma transformação, uma renovação, e que nenhum saia da mesma maneira, nenhum. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós sabemos que todo aquele que espera pelo Senhor é abençoado. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esta oportunidade, obrigada por esta reunião. Obrigada pela vida, pela salvação, por tudo que tem feito por nós. Esse é o nosso melhor momento, a melhor coisa que fazemos, não temos nada melhor para fazer. Servir o Senhor é a melhor coisa, é a atitude mais acertada de qualquer pessoa. Obrigada, amém? Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos ler João 7, 37 e 39. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, diga isso comigo, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam, e os que nele crescem, receberiam os que nele crescem. Vamos para Gênesis 2, 10 a 12. No Éden nascia um rio
que irrigava o jardim. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. E o ouro daquela terra é excelente. No último dia da festa dos judeus, imagina aquele dia esperado em que eu acredito que eu vou oferecer muitas coisas, muitos sacrifícios a Deus e eu vou me realizar e eu vou ser abençoado. E no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus olhou para aquele povo religioso, derramando tanto sangue para cobrir pecados. E certamente frustrados, vazios. Sabe quando eu fiz tanto? Eu participei de um grande evento, em nome de Deus. Eu cantei, eu pulei, eu fiz muitas coisas, em nome de Deus. Eu derramei muito sangue de animais para cobrir meus pecados. E agora é hora de partir. E eu estou tão vazio, tão insatisfeito, sem vida. Eu fiz tanto, mas parece que eu não fiz nada. Esse é o efeito da religião. Eu fiz muito, mas parece que eu não fiz nada. Porque eu não me sinto bem, eu não estou realizado, não há paz dentro de mim. Eu não me sinto feliz, está me faltando algo. E aí então levanta Jesus no último dia da festa, vendo tudo aquilo, e fala algo para aquele povo. Ele se levantou e disse em alta voz, na festa dos judeus, após tantas cerimônias: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque ele viu quanta sede havia ali. Um povo sedento. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo que viria. Quando nós lemos em Gênesis, nós também vemos sobre esse rio que irrigava e que no final dele se encontrava ouro, e era o mais excelente. Quando se fala desse rio, está se referindo ao Espírito Santo. Quando se fala desse fluir, fluirão rios de água viva, nós chamamos de paz, de conforto, de realização, de segurança. É ter Cristo dentro de você e ser guiado por Ele. Esse rio fluindo dentro da pessoa, no interior dela, não é algo fora, é algo dentro. Algo que está acontecendo lá dentro, que flui. E quando você segue, você flui junto. Porque você é guiado, você está sendo dirigido, você segue o rio, você deixa esse fluir te levar, a sua vida é abençoada. Por que a vida de muitas pessoas não tem caminhado? Porque ela não segue o rio. No final do rio tem ouro. Muitas pessoas estão apegadas às suas cerimônias, aos seus movimentos, às regras, apenas uma religião. Ela ainda não entendeu que esse fluir acontece aqui. E quando você é guiado pelo Espírito, que é essa água viva, que é esse rio, que só vai te levar para um lugar melhor, 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 melhor. Muitas não têm andado assim, não têm vivido assim.
É por isso que elas não estão abençoadas, elas não estão realizadas. Elas não estão vivendo como elas poderiam viver. Vamos para Ezequiel 47. 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o ocidente, a água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. Sempre você vê a palavra falando para o leste, onde Deus está. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, e ali a água ali é saneada. Agora, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada de modo, vamos juntos? De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Essa água que saía do altar é o Espírito, que fluía. E quanto mais fluía, mais abençoado o homem de Deus ficava. Aquela visão mostrava o homem que media. E primeiro ele mediu e levou ele até uma condição em que a água estava nos seus tornozelos. Aí mediu um pouco mais até a cintura, e assim foi. Assim é a nossa vida com Deus. À medida que você vai se entregando a esse fluir, você segue o rio. Deus vai podendo confiar mais. Ele vai medindo você. Ele nos mede. Será que dá para ir mais? Qual a medida que Deus usa? A maturidade. Porque Deus vai fazer fluir mais na vida de uma pessoa, que o pouco que ela tem na vida dela, de unção, de poder, ela faz mau uso, ela é imatura, e ela prova para Deus que Deus não pode confiar mais nas mãos dela. Porque o final disso aqui fala de grande promoção. Mas como Deus vai promover mais e promover mais e promover mais, se as pessoas não seguem o rio, não vai no fluir do Espírito? Ou não são guiadas por essa voz interna que flui e conduz a vida da pessoa, se ela deixar. O profeta deixou, o homem de Deus deixou. Mas quantos deixam? Porque Deus nos chamou para vivermos da mesma maneira. Mas nem todo mundo segue o rio. Nem todo mundo deixa
esse rio de água viva fluir dentro dele, essa direção que o Espírito Santo dá o tempo todo, e que faz com que a pessoa, seguindo, tenha paz, conforto, segurança. Às vezes, ela está lá dentro dela, ela sabe que uma coisa não está fluindo. Ela sabe que aquilo não está andando, mas ela passa na frente, ela é precipitada, e ela vai lá e faz aquilo, ela arromba portas. Mas Deus não vai poder confiar mais se no pouco não há maturidade, nenhuma segurança em se submeter à direção que Deus está dando. Às vezes uma coisa está na cara, ela não está andando, e é o Espírito Santo dizendo: para, confia, aguarda. Mas a pessoa é tão ansiosa, inquieta, imatura, que ela vai lá, mesmo aquilo fluindo dentro dela e dizendo não, 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 não. Ela passa por cima de tudo e vai. O que nós falamos ontem? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, o sinal que você realmente é filho de Deus é você ser dirigido por Ele, porque um grande número de pessoas, de cristãos, não são guiadas pelo Espírito Santo. São guiadas por sentimentos, por emoções, por coisas várias que acontecem fora. E aí você olha para a vida dessas pessoas, elas são frustradas, são infelizes, a vida é decadente, é derrotada. Mas vá lá ver com que elas estão envolvidas. Elas não estão seguindo o rio. Elas não estão caminhando nesse fluir. Elas não estão neste fluir. E o Senhor vai nos medindo. Será que eu posso confiar mais? Talvez muitos aqui questionam por que Deus não tem confiado mais. Mas porque toda vez que Ele mede você, Ele pode perceber que não há maturidade para te levar para um outro nível. Ele quer, mas você não dá a Deus o que Deus está esperando. Não há maturidade. Você não flui no Espírito. Você continua andando na carne. Você não segue o rio. Você segue opiniões, visões várias, sentimentos, emoções. E quando você segue essas coisas, você não está seguindo o rio. Quando você cede para a carne, você não está no fluir do Espírito. Aí Deus mede você de novo. Não dá para te levar para outro nível. E você vê que a ideia é essa, é que você desfrute de uma abundância tão grande, que não há mais. Você é totalmente controlado pelo Espírito. Agora você tem que nadar nessa água. Porque Ele foi medindo, 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 e foi mais, mais, mais. É isso que Deus tem, uma medida cada vez maior, uma medida cada vez maior. Mas para você ir para uma medida maior, Ele vai medir você e vai observar que nível de maturidade há em você. Você é guiado pelo Espírito? A sua vida flui através do Espírito Santo? As direções, aquilo que Ele fala aqui com você? E Ele coloca paz. Ora, você não tem paz, mas assim mesmo você vai e faz. Sabe quando há coisas lá dentro que você sabe que não é para fazer? Mas você vai lá e faz? Isso não é seguir o rio. Isso não é fluir no Espírito. Deus mede a pessoa.
E não há maturidade. A maturidade faz Deus confiar coisas nas mãos das pessoas. E qual o maior sinal de maturidade? Quando você flui no Espírito, mas não vai mais pela carne. Algumas pessoas, elas são muito fortes na alma, têm uma alma forte. Então elas dizem, eu faço porque eu dou conta, e isso e aquilo. Mas Deus não nos convidou para isso, porque isso não é o bastante. Isso vai falir. Você tem que ser forte no Espírito. Quando nós vemos o Senhor, as passagens que fala, tem uma que fala de João Batista, fala que o menino ia crescendo no Espírito. Quando fala de Jesus, também que ele crescia em sabedoria e poder. Você tem que ser forte no Espírito. Não adianta você ter uma alma forte. Não porque eu sou determinado, porque eu faço isso e aquilo. Você tem que ter uma determinação em Deus. Porque quando essa determinação está voltada totalmente para a carne, você vai se arrebentar em algum momento. Alguns se gabam. Eu sempre fui uma pessoa de uma alma muito forte. Até que Deus começou a trabalhar comigo, dizendo, e me ensinava e falava comigo que eu tinha que ser forte no Espírito. Toda aquela força, aquela coisa, era algo natural e totalmente falível e limitado. Mas quando você começa a ser forte no Espírito, há uma diferença gritante. Porque agora você segue o rio. Você vai no fluir do Espírito. Então não são mais suas emoções e vontades e agressividade ou isso e aquilo que conduzem você, mas a palavra de Deus. Uma segurança total em Deus. Eu fico com a palavra. Eu confio naquilo que está escrito. E quando Deus me testa para ver se Ele pode me promover um pouco mais, confiar um pouco mais, porque Deus não quer que ninguém fracasse, porque a maioria é muito forte na adversidade e muito fraco no sucesso. Davi foi fortíssimo na adversidade. E não foi tão forte assim no sucesso, na vitória. A maioria das pessoas que eu conheço fracassaram no melhor tempo da vida, quando estavam vivendo a melhor fase da vida. Elas foram fortíssimas no tempo da adversidade, da aflição. Foram fortes. E quando estavam desfrutando de vitórias, do sucesso, das promoções, elas foram fracas. Elas não seguiram o rio, elas não fluíram no Espírito, elas não permaneceram na adversidade, elas fluíam no Espírito, elas ouviam a Deus, elas esperavam por Deus, e agora que elas foram promovidas, estão vivendo há um tempo que elas nunca nem imaginaram que pudessem um dia viver. Agora, elas não seguem mais o rio. Elas seguem outras coisas. Elas não vão mais no fluir desse Espírito. Agora elas cedem para as emoções, para o momento, porque elas acham, a cabeça muda. E isso eu considero muito sério, porque a ideia de Deus não é que você retroceda, faça o caminho de volta. O desejo de Deus é que você vá como profeta, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais e sempre mais. Cresce um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e sempre mais.
Segue o rio, vai no fluir, e Deus vai medindo. Posso confiar um pouco mais. E Deus mede, e posso confiar um pouco mais. E mede, e posso confiar um pouco mais. E agora estou nadando. E agora Ele me leva para a margem. E há todo tipo de peixes, grandes, pequenos. E onde o rio fluir, Ele disse, por onde o rio passar, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, que é o Espírito Santo. Quando uma pessoa flui no Espírito, ela se deixa levar, ela é conduzida por Ele. Está todo mundo dizendo, não, você não pode aceitar isso, aquilo. E o Espírito Santo, fique em paz. E a pessoa para e diz assim, fica você aí em paz. Eu sou em paz. Não porque vai acontecer isso, e você vai perder isso, e vai acontecer aquilo outro. Estou fluindo no Espírito. O Espírito Santo está lá dizendo, acalma. Você me serve. Então você pode descansar. Você pode confiar. Quando você segue o rio, quando você flui no Espírito, você não se desespera. Você não se precipita. Você não passa na frente de Deus. Você não cai na pilha das pessoas. Porque você não está sendo conduzido nem por emoções, ou pensamentos, ou ideias dos outros. Você tem algo lá dentro que está fluindo. O tempo todo que existe é realmente como um rio que traz um refrigério, que você sente fluir na sua vida. É diferente. Muito diferente. Daquele que pratica apenas uma religião e seus rituais e por fim vai por opiniões, ou por achismos, ou por emoções. É muito diferente. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão, e em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Esse rio nos leva para algo cada vez maior. Peixe, quando se fala de peixe, está falando de bênção, de prosperidade. Agora, quem não segue o fluir do rio, quem não segue o rio, charcos, pântanos, nem todo mundo está disposto, esses não serão saneados, serão deixados para o sal. Tem muita gente dentro da igreja que não está nesse fluir, não segue o rio. Consequentemente, você vai olhar para ele, vai ser sempre um charco, um pântano, não vai passar disso. Não passa disso. Mas aquele que está no fluir, e à medida que Deus mede, pode confiar mais, pode confiar mais, pode confiar mais. Ele chega nesse ponto de promoção absoluta, árvores frutíferas, a vida dele frutifica e frutifica. Você olha para cá, tem frutos, olha para cá, tem frutos, sabe? Aquela vida cheia de frutos, na família há frutos, no trabalho há frutos. Ele frutifica como cristão, ele frutifica como ser humano, tudo na vida dele frutifica. Tudo. Mas ele segue o rio. Ele está nesse fluir. E toda vez que Deus mede, vê que pode levá-lo para um nível mais alto. Será que quando Deus mede você, Ele tem podido dizer isso? Eu posso levar essa pessoa para um nível mais alto.
Você tem seguido o rio? Você tem vivido nesse fluir? Você pode dizer com segurança que quem dirige a sua vida é Deus? Cristo está dentro de você e a palavra dele para você é lei. E toda vez que ele fala com você, você tem uma sensibilidade ao menor toque e você é rápido em obedecer. Quando ele diz, psh, não fala, para, não faça isso, aquieta, não, coragem, fale a verdade, firme, seja firme, resista. Você pode perceber o Espírito Santo te conduzindo e dizendo, não, agora vá, não, isso eu não tenho com você. Ou você liga para 1000 pessoas para ver o que cada um pensa, e você se envolve com um monte de coisas, e aí por fim você toma uma decisão na emoção, ou toma o caminho mais fácil. Você não segue o rio. Você não está nesse fluir. Aí muitos perguntam por que eu não sou promovido? Por que não vai? Por que eu sinto esse vazio? Por que eu não me sinto completo? Mas eu estou te mostrando do começo dessa reunião até agora. Você precisa seguir o rio. Segue o rio. Você tem que viver nesse fluir. Só que Deus vai medindo. Se Ele pode te levar para um outro nível, para um outro. E alguns, toda vez que Deus mede, não. Não tem condições nenhuma de promoção, não está dando conta nem do que, nem a água está no tornozelo. Se eu botar na cintura, ele não dá conta. E esse rio foi fluindo até que ele nadou nele. Você é a visão da abundância de Deus na vida da pessoa. Deus quer nos levar para isso, para essa abundância. Mas você tem seguido o rio. No final sempre tem ouro, como nós lemos. O Senhor disse, se você tem sede, venha. Eu vou fazer com que flua rios de água viva dentro de você. E ele estava se referindo ao Espírito. Você ser completamente dirigido, controlado pelo Espírito de Deus. Pela palavra que o Espírito Santo dá a você. Você recebe a palavra, recebeu ontem, recebe hoje. Você precisa tomar uma decisão e você diz, Senhor, que rumo eu tomo? O Espírito Santo te diz. Muitas vezes o que ele diz a você, você sabe o que fazer, porque nós sabemos muito bem, através da palavra, de que lado devemos estar. Vamos para Isaías 55, 8. A Bíblia diz aqui, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E ele continua dizendo, assim como a chuva e a neve, está falando de água,
descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, e no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não seja destruído, que não será destruído. O Senhor começa dizendo isso aqui, do começo ao fim. Às vezes você não entende a maneira de Deus trabalhar. E Ele está dizendo para você, segue o rio. Vai no fluir. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Humanamente você não vai conseguir entender, e às vezes não conseguimos mesmo. Mas Deus está dizendo, segue o rio. Vai nesse fluir, deixa o meu Espírito te dirigir, vai sendo guiado pelo Espírito. Que está dizendo a você, aguarda, confia, espera, não se desespere. Não seja precipitado, não faça isso. Ele está te conduzindo, não ceda esses sentimentos, saia disso, se afaste disso. Ele está. Às vezes uma coisa não dá certo, e ali é o Senhor medindo a pessoa, se Ele pode confiar mais. O que a pessoa faz? Age com uma imaturidade absurda, um desequilíbrio, um descontrole. Eu estou acostumada, nessa minha caminhada com Deus, toda vez que Deus fecha uma janela, Ele abre uma porteira. E eu não entendo como uma pessoa que se diz crente, lavada e remida no sangue de Jesus, possa entrar em pânico quando se depara com alguma situação que fechou naquele momento para ela. Eu estou acostumada a ver isso, uma pessoa que segue o rio, que está nesse fluir. É o Espírito Santo que flui na vida dela. Ela caminha dentro da direção que ela recebe de Deus. Quando uma pessoa vive assim, se uma porta se fecha, é para uma outra muito maior ser aberta. Ela não se desespera, porque lá dentro dela ela já diz, tem algo maior, os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos. Às vezes a gente está numa situação, meu Deus, eu preciso agir nisso, não dá mais. E Deus vem e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Segue o rio. Ouça o Espírito Santo, Ele está falando com você, deixa fluir. Ele está dentro de você. Não é uma voz externa, é uma voz interna. É um fluir interno. Que diz, calma, não precisa disso. Confia, meus pensamentos são mais altos. Quando a pessoa confia, que assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Às vezes você tem um plano, você tem um projeto, e você acha que aquilo é tudo, e Deus vem e diz assim, eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo bem maior. E Ele continua dizendo, escuta, preste atenção, quando a chuva cai, a neve cai, não rega a terra? E não leva a frutificar? A mesma coisa, eu não falo pelos cotovelos, eu não libero palavra sem propósito, quando eu falo, acontece. Quando eu falo, acontece. E Ele diz, você tem que confiar que você vai sair com alegria, com júbilo.
Quando você vai nesse fluir, você confia, vocês sairão com júbilo, com alegria, e serão conduzidos em paz. Porque você vai desesperar. Por que eu vou me desesperar? Se o meu Deus está dizendo que os pensamentos dele são mais altos, se eu sigo o rio, se eu vou nesse fluir, os pensamentos dele são mais altos. Os caminhos dele mais altos. E o que ele vai fazer é o quê? Eu vou sair com júbilo, com muita alegria. Ele vai me conduzir em paz. E vai haver frutos, está aqui. Todas as árvores do campo baterão palmas. E aquilo que era espinheiro, roseira brava, vai mudar completamente para árvores frutíferas. Ou seja, eu vou terminar frutificando em bênçãos. Frutificando em bênçãos. Mas como é que começa? A água sai do altar. E ela começa a fluir. E se você flui nesse espírito, toda vez que o Senhor mede, Ele vem e mede. Ele está medindo você. Pode ir para um pouco mais. Eu posso confiar um pouco mais, eu posso confiar um pouco mais. E eu posso levar para algo maior. E eu posso levar para algo maior. E isso é maravilhoso, porque quando Deus nos leva dessa maneira a um processo, não é com estalar de dedos. E você vai dando condições para Deus um pouco mais, um pouco mais. Ele confia um pouco mais, um pouco mais. Onde você termina? Frutificando. Quando você confia em Deus, que é o que Deus está falando aqui. Na palavra que diz, o que você está desesperado? Por que esse apavoro? Tu está apavorado, está não sei o quê. Os meus pensamentos são mais altos que os seus, você sabia? Os meus caminhos mais altos do que os seus. Você sabia? Você esqueceu que quando a chuva cai, e a neve também, ela rega a terra? Da mesma forma, ele dá um exemplo simples. A terra fica molhada, a grama fica verde, as árvores frutificam. É o que acontece quando a minha palavra é liberada. Ela vem com propósito. E se você está seguindo o rio, esse rio de água viva, que ele estava falando que era do Espírito Santo, quer dizer, você está fluindo no Espírito, a sua vida só flui no Espírito, ela é conduzida pelo Espírito, não por emoções, não por pensamentos, não por opiniões, não por achismos, não pela maioria, não por religião, não pela pressão da situação. Você está pressionado, meu Deus, quanta pressão, eu tenho que agir, Psh, tem nada. Vai, segue o rio. Continua no fluir. O Espírito Santo está dizendo, não. Aqui fora está uma tribulação, um barulho, o Espírito Santo lá. Psh. Confia. Descansa. Confiai no Senhor perpetuamente. Tu conservarás em paz. Deus é uma rocha eterna. Descansa nele. Eu estou com você, não temas. Lá dentro o Senhor está falando com você. Mas sabe o que acontece com muita gente? O Espírito Santo está falando. É um mundo à parte aqui. Está fluindo no seu interior. Mas você não para ouvir. Aquela voz segura, confiável. Você ouve esse barulho todo que está aqui fora. Porque eu tenho que agir, porque eu não tenho o que fazer. Porque não está na minha pele. Então, se você estivesse seguindo o rio e fluindo, você não estaria numa condição difícil. E ainda que seja um teste para a sua vida, Deus está te medindo. E o que Ele está encontrando? Maturidade? Domínio próprio? Confiança? Ou um menino, uma menininha, mimada, choramingando, se fazendo de vítima, falando do que não tem, que não aguenta, e que pensa até em desistir.
como Deus vai poder levar para algo maior uma pessoa assim? Ela não segue o rio. Esse rio de água viva não flui dentro dela, ela não está no fluir do Espírito, ela não é conduzida por Ele, ela é conduzida por qualquer coisa, menos por Ele. E aí, ela não vive todos esses frutos, ela não frutifica, a vida dela não frutifica. Mas o que está vivendo assim, eu mostrei para você. No final, ele frutifica. Isso significa promoção, Deus promove. E aqui, o Senhor está dizendo, você tem que entender que os meus pensamentos são mais altos e os meus caminhos mais altos. E que como a chuva cai, a neve também rega a terra. A minha palavra, ela vem com um propósito e ela se cumpre. Ela mais fará. Assim também ocorre que a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que deseja, atingirá o propósito para o qual eu enviei. Pode ser impossível uma coisa, mas você vai sair com júbilo, vai ser conduzido em paz. E aquilo que era espinheiro, que era dificuldade, que era um embaraço danado, termina em frutos poderosos, em conquistas, em promoções, que é o que está dizendo aqui. Em algo muito, muito maior. Às vezes a gente está de olho numa coisa e Deus está visando algo muito maior. Está preparando algo muito maior. E o sujeito está lá, esperneando por causa de algo muito menor e pecando contra Deus e murmurando, e se queixando, e se chateando, e dizendo, Deus, acabou, não sei o que fazer. Olha essa situação, mas o Deus que começa a boa obra termina, Ele vai cuidando de você, e uma coisa que se levanta, e Ele dá vitória naquilo, e outra se levanta, e Ele dá vitória naquilo, e Ele vai dando vitória, 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 e quando você vê, Ele te deu livramentos em tudo, e agora Ele te leva para algo maior. Às vezes alguém vem e diz, agora é o fim, para isso aqui não tem, se isso não acontecer, vai acontecer isso, então agora está previsto acontecer isso e acontecer aquilo, e você para e ouve aquela voz, não vai acontecer nada disso, porque eu não vou deixar. Quantas vezes eu recebi pessoas que trabalham comigo me dizendo, olha, tem essa situação e se não conseguirmos isso, vai acontecer isso, aquilo, e o Espírito Santo vinha dizer, não vai acontecer nada disso. Eu seguro as coisas. Eu sustento as coisas. E pode estar previsto isso e aquilo, mas eu não deixo. Alguém pode se levantar e dizer, eu vou fazer isso, vai fazer aquilo. E quando Deus sustenta as coisas, Ele vem. Se você ouvir o Espírito Santo, Ele vai dizer, não vai acontecer isso não. Pode confiar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Uma coisa é você estar negligenciando numa situação, sendo negligente. Outra coisa é você chegar no seu limite de ação e não ter mais o que humanamente você possa fazer, não há o que fazer humanamente. E se Deus não agir naquilo, você vai estar em problemas. Quando você está negligenciando, é uma história. Deus não é obrigado a fazer algo que você deveria estar fazendo. Mas quando você já foi no seu limite de ação, tudo que você tinha que fazer, você fez. E agora sim, é Deus ou não há mesmo? Ou é a derrota? Ele vai agir. Se você está seguindo o rio, se você está nesse fluir, você está ouvindo o Espírito Santo e não está se precipitando, e não está agindo na carne, como muitas vezes a gente vê pessoas no desespero, vão lá e fazem besteiras com a vida.
porque estão com medo, e aí fazem coisas ilícitas, e agem de forma errada, tudo porque estão com medo e dizem, eu não tenho saída. Você tem, você sempre tem. Confiar em Deus. Vá até onde você tem que ir. Mas se depois disso não há mais o que fazer, e o que você fizer daqui para frente vai ser algo errado, ilícito, na carne, precipitado, então o seu limite já foi, você já foi onde você tinha que ir. Agora é com Deus. Você fez tudo? O que nós lemos aqui, ainda, acho que domingo retrasado? Depois de terem feito tudo, fiquem firmes. Eu fiz tudo, agora eu vou ficar firme. Eu vou confiar em Deus. Quando Deus sabe que as suas intenções são corretas, não há má fé, não há intenção errada naquilo, tudo que você quer é o melhor. E você está fazendo o que você tem que fazer naquele momento, não há mais. Você acha que Deus vai te deixar, se você confia nele, serve a ele, está dependendo dele, está seguindo o rio, está fluindo no Espírito, está ouvindo o que ele está falando com você? Aquieta, eu vou agir nisso, eu vou te dar vitória. O Espírito Santo nunca vai mandar você fazer algo ilícito. O Espírito Santo nunca vai mandar você se meter no pecado. O Espírito Santo vai mandar você, há uma voz para você se divorciar, não é o Espírito Santo. Para você pecar em algo, ceder para, não é o Espírito Santo. Para você mentir, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não negocia em relação ao pecado. Não tem negociação. Então dá muito bem para você saber, o Espírito Santo não fala para você desistir. Ele não põe aflição, ele não acusa, ele não condena. A culpa não vem do Espírito Santo. Se você está tendo paz em pecar, não é o fluir do Espírito. Se você tem paz em fazer coisas ilícitas, negócios ilícitos, não é o fluir do Espírito. Aqui fora você pode ouvir essas vozes. Aqui dentro você vai ouvir uma voz que te dá segurança, fazer o que é certo mesmo, quando parece errado. Quando parece que você vai ser prejudicado. A aguardar por Deus, porque Ele tem algo maior. Essa água que saía, fluía do altar, e à medida que o homem de Deus foi fluindo nela, Deus foi medindo, foi levando ele para mais, e ele foi seguindo o rio. Ele seguiu o rio. Esse rio de água viva. Onde o rio fluir, tudo viverá. Esse rio é o Espírito Santo. Quando uma pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, pela voz do Senhor, tudo vive e termina em bênção. Por isso que se você perdeu algo, o algo não está andando como na velocidade que você acha que deveria. Simplesmente descansa em Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos. E Ele está falando com você, e como a chuva molha a terra, a palavra dEle vem com propósito, e fará o que Ele deseja, atingirá o propósito a qual enviei. E qual é o propósito? Vocês vão sair com alegria e serão conduzidos em paz. Qual é o final disso? Você vai frutificar. Você vai sair com alegria. Quer dizer, você vai sair disso, dessa situação, com muita alegria, vai ser conduzido em paz, tudo vai dar certo, onde Deus te colocar, vai trazer paz para a sua vida. Paz. Você tem que seguir o rio. Você tem que ir no fluir do Espírito. Porque no final sempre tem isso. Árvores frutíferas, tem o ouro que eu li,
Tem coisas grandiosas, tem promoção. No final, tem sempre promoção. Quando você flui, quer dizer, você vai, você é guiado, você é dirigido. E você se deixa levar. Você deixa Deus te conduzir, te levar. Ele sempre te leva para isso. Para um lugar de honra, para grandeza, para prosperidade, para sucesso, para alegria, para paz. Para algo maior do que você estava esperando. Algo bem maior. Que é o que Deus está falando para cada um. Os meus pensamentos para você são mais altos, e os meus caminhos também. Você planejou algo, eu planejei algo maior. Isso vai terminar com uma grande alegria, e eu vou te conduzir em paz. Onde eu te colocar, vai ser para paz. Não vai ser para aflição. Vamos para Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. A primeira coisa que ele fez foi pegar o homem de Deus e levar, e fez ele observar de todos os ângulos, de cá, de lá, olha isso aqui, vem de cá, vê desse lado aqui, sim, agora vê do lado de cá, Você viu tudo aí? Vi, um vale de ossos secos, só tem coisa seca. Ele disse, isso aí pode reviver? Quantas vezes Deus nos leva a situações assim? Tem jeito para isso aí? O que você diz quando você está diante de algo morto, seco, esturricado, perdido e acabado? Você diz, acabou mesmo? Terminou? Você diz, não há mais o que fazer, eu vou ter que me conformar. Não há nem por que lutar por isso, acabou, está seco, está perdido. Você sabe que a maioria reage da pior forma, com uma incredulidade terrível, e você tem que lembrar que esse é um pecado terrível que manda para o inferno, porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus. E a incredulidade tem devastado com vidas. Quantos cristãos que são incrédulos, não dá para entender. Mas por quê? Porque não segue o rio. Não tem vivido nesse fluir. Deus nem sequer pode confiar mais, porque toda vez que Deus mede, Ele encontra o quê? Mais incredulidade, mais dúvida, mais queixas, mais murmurações, mais preguiça. Mais autopiedade. É isso que Ele encontra. Ele levou o Ezequiel a um vale de ossos secos. Só tinha ossos. Imagina ossos, só ossos. Mandou ele olhar de todos os lados. Levou de um lado para o outro. E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale que estavam muito secos. E aí ele olhou e disse assim, esses ossos podem viver? Quantas vezes Deus leva as pessoas para situações e é um teste. Ele está medindo a pessoa. O que é que você crê? Isso pode viver? Isso pode terminar em bênção? Isso pode mudar? Eu posso reverter isso? Isso ainda pode frutificar? Ainda tem saída para isso aí? Isso pode ser para um casamento, para uma situação financeira, para a própria condição ministerial, para a condição espiritual. Acabou para mim, estou caído, não tem mais jeito para mim. Não sei. Um processo judicial, não sei, abre o leque, pode ser muitas coisas. Uma doença. Que você recebe um diagnóstico e fim, acabou.
terminou, vai terminar assim. Essa é a sentença final. E aí Deus olha e diz, você acredita que vai terminar assim? Essa é a sua fé? Essa é a sua fé? Você acredita que exatamente isso vai ficar como o médico falou, vai ficar como o fulano falou, vai terminar desse jeito? Ou até da sua boca sai, para isso não tem jeito. Toda vez que eu tento melhorar isso aí e tal, é isso aí, para isso não tem jeito. Ele mandou o profeta olhar de um lado para o outro e disse, você está vendo? Estou vendo, o vale é seco. Pode reviver? Ele disse, eu respondi, ó soberano, só tu sabes. Tu sabes, eu fico com o que o Senhor disser. Eu creio na sua palavra. Será que você diz isso para Deus? Eu creio na sua palavra. Eu creio que ela não volta vazia. Eu creio que ela atinge o propósito. Eu creio que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Isso aqui era impossível. Talvez você vive uma situação totalmente impossível. Mas você tem seguido o rio? Você tem fluído no Espírito? Toda vez que Deus mede você, Ele pode confiar algo mais? Você realmente acredita que os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos, e que você vai terminar com alegria, Ele vai te conduzir em paz? Você acredita que no final de tudo isso, você vai só frutificar? Você vai, e no final, você frutifica. Tudo na sua vida frutifica. Tu sabes, Senhor. Para uma situação impossível, o que você está respondendo para Deus? Eu acredito. O que o Senhor disser para mim, eu fico com a sua palavra. Deus disse, então Ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quantos fazem isso? Olham para uma situação perdida, terminada, terminou isso aqui. E diz para aquela situação, ouça a palavra do Senhor. Isso não vai terminar assim, eu não aceito. Para quem olhava aquele vale de ossos secos, já havia terminado. Mas o Senhor, Deus, estava dizendo, não havia terminado. Até para um vale de ossos secos tem saída. Até para uma situação totalmente seca, esturricada, tem saída. Como é que uma pessoa pode parar e dizer, para mim não tem saída, para essa situação não tem saída? Espera aí, que Deus você serve? Você sabe que às vezes as pessoas precisam perguntar isso? Espera aí, que Deus eu estou servindo? Qual Deus que você serve? Porque o Deus que nós servimos nunca perdeu guerras. Nunca deixou seu povo fracassar. É o Deus que é o Deus do impossível, que deixa bem claro que para os homens é impossível, mas para Deus tudo, absolutamente tudo, é possível. Que Ele pode mudar uma coisa, Ele pode reverter, Ele pode transformar, Ele pode trazer à existência, Ele pode fazer existir, levantar. Ele pode ressuscitar, Ele pode mudar. Então, que Deus você serve se toda vez que você é testado a crer, alguns duvidam. Duvidam. E ficam lá, sentam no sofá, na cama, e ficam remoendo, e lambendo feridas, e gemendo. O que é que vai ser de mim?
E aí, quando alguém pergunta, o que é que você tem? Ah, estou com medo disso, estou com medo daquilo, estou com medo daquilo outro. Então você não serve o Senhor dos Exércitos. Não, não pode ser. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Você nunca vai agradar a Deus se você não crer nele. Você tem que se recusar a duvidar. Você tem que usar a sua boca a seu favor, que é uma arma poderosa. Você tem que aprender a fazer como a sunamita, que tinha um filho morto em casa e estava dizendo para o marido, para o Geazi, para quem cruzasse o caminho, está tudo bem, essa é a minha fé, porque vai terminar tudo bem. Você não pode agir como o povo de Israel, que bastou olhar e ver o exército dos egípcios, com o faraó, entraram em pânico, falaram em morte, falaram que era melhor morrer, permanecer como escravos no Egito do que morrer ali, e falaram de morte, e falaram asneiras, que é o que muita gente faz, quando lê aquela passagem, oh, que horror, mas vive repetindo a história deles. Alguns vivem, caem nas iscas do diabo, nas ciladas, quando tem oportunidade de mostrar a fé, esse crer inabalável, essa fé inabalável no Senhor, não vou me abalar. Não vou me abalar. Eu quero ser essa fonte, sempre tendo mais para dar, para realizar. Eu não vou temer nada. Nada, eu não vou temer nada. Eu não vou temer alguém tomar meu lugar, eu não vou temer esse problema, eu não vou nada, porque quer saber de onde veio isso, vai vir mais. O Deus que me deu esses dons, me deu esses talentos, me deu essas vitórias, pode me dar muito mais. O Deus que me trouxe até aqui pode me levar para mais. O Deus que me sustentou até aqui vai me sustentar. Amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, enquanto eu viver. O Deus que cuidou de mim até esse dia vai continuar cuidando. Eu não vou me desesperar, eu não vou me apavorar. Eu vou seguir o rio, eu vou fluir no Espírito. E eu sei que Deus sempre vai ter algo melhor e maior para mim. Então ele me diz, profetize esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É isso que você diz para os problemas. Para algo que é impossível, para algo que está perdido, acabado, esturricado, é isso que você diz. Assim diz o Senhor, o soberano, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Estava tudo morto. E o que o Senhor disse? Você vai profetizar e eu vou fazer entrar um espírito neles e isso vai reviver. Está morto isso aí. Sua questão profissional parece que está morta, precisa ressuscitar, precisa de espírito, precisa de vida. Seu casamento precisa de espírito, precisa de vida. Você precisa de espírito, de vida. Sei lá o que é que está morto na tua vida, mas esse é o caminho do vencer, da vitória. É você olhar para aquilo e não ficar chorando aquilo e falando asneiras. É você profetizar, declarar e confiar naquilo. Você vê que são muito poucas as pessoas como a sunamita, que não quer chamar a atenção de ninguém. A verdade é que um grande número de pessoas tem alimentado a autopiedade, e você vê que há uma necessidade de contar, uma necessidade de falar, uma necessidade de desabafar, e vai nessa, e fala para um, fala para o outro, desabafa, e acaba, esses desabafos são perigosíssimos, porque ali você está revelando incredulidade, dúvida, diminuindo o poder de Deus, enaltecendo o poder do diabo, levantando aquele problema como algo impossível de você vencer. A pessoa quer que o outro veja
A verdade que assim, é igual, você pode observar, quando são 2 pessoas, 3 pessoas estão fazendo alguma coisa, uma pode ver que motiva a outra naquela linha. É do ser humano. Querer se mostrar. Tanto para mais como para menos também. Porque quando ele está em baixa, ele precisa que as pessoas vejam o quanto está difícil, o quanto ele está tendo que aguentar, e ele está aguentando, e ele está aguentando. E isso rouba vitórias das pessoas. Porque a Sunamita é um exemplo a ser seguido. Ela não estava com cara de choro, de acabada, de destruída, para todo mundo ver. Isso é difícil. Aquela pessoa que dependendo, ela é tão instável, oscilante, que um dia ela está impecável e tão bem, no outro dia está descabelada, acabada, porque todo mundo tem que ver o tanto que eu estou mal. Pessoas inteligentes, elas escondem a feiura, elas escondem a tristeza, elas escondem todos aqueles sentimentos miseráveis, porque elas não são dominadas por aquilo, não importa o que elas estão vivendo, elas sabem que elas vão viver, caminhar por aquilo que elas sabem, elas não serão instáveis, inconstantes, mas elas são estáveis e consistentes e continuistas. Não vai ser um problema, uma notícia ruim, que vai fazer agora com que elas lutem para mostrar às pessoas o quanto está difícil, doloroso e pesado. Elas não saem mostrando isso para ninguém, porque elas entendem uma coisa: tudo que eu for fazer na minha vida vai ser como Paulo mandou. Quer você coma, beba, o que você fizer, que seja para a glória de Deus. E se isso não glorifica a Deus, eu não vou fazer. E cara de autopiedade, e murmurações, e desabafos não glorificam o nome do Senhor. Isso não vai glorificar Ele. Mas se levantar, com a confiança de que você serve um Deus muito grande, muito forte, e que se você seguir o rio, viver nesse fluir, ser guiado pelo Espírito Santo, tudo vai dar certo. Então, peraí, tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus. Eu vou me arrumar para a glória de Deus, eu vou falar de vitórias para glorificar o nome do Senhor. Peraí, ninguém tem que saber disso aqui. Isso são sentimentos. Hoje eu estou sentindo uma coisa, amanhã eu posso estar sentindo outra. Hoje eu posso estar com um vale seco diante de mim, amanhã tudo isso já foi mudado. Então, peraí, eu não posso viver pelo que eu sinto. Eu não posso viver pelo que eu estou vendo. Eu não posso viver dessa maneira. A fé é crer para ver. Então eu preciso crer no Deus que agiu lá e que a Bíblia diz: eu, Senhor, não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então ele me diz: profetize esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, tendões, é só osso seco, não tem nervos, mas eu vou fazer. Então, o que não tem aí na sua vida? Está tudo seco, não tem o quê? Não tem nervo? Eu vou fazer. Porém, nervos em vocês, e farei aparecer carne. Não tem carne? Vai fazer aparecer carne. Só vocês. E cobrirei com pele. Não tem pele? Vai ter pele também. O que está faltando na sua vida? Só tem osso aí, seco. Precisa de nervos, precisa de carne, precisa de pele. Ele vai fazer. Ele vai pôr. Ele vai botar tudo que precisa. Tudo que precisa. Ele vai fazer perfeito. Deus não faz pela metade. Ele faz a coisa perfeita. Porém, tendões em vocês e farei aparecer carne.
sobre vocês e cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu, ao que ele fez e ao que você tem que fazer. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele recebeu uma ordem. Cada um aqui tem recebido uma direção, tem recebido ordem para agir de uma maneira. E será que você tem obedecido essas ordens? Enquanto profetizava, eu amo isso, porque enquanto ele falava, ele declarava, ele profetizava, ele trazia à existência o que não existia, começou a ouvir um barulho, quer dizer, o céu começou a se movimentar. Isso significa que quando a gente começa a orar, as coisas começam a mudar. O problema é que muita gente não ora, muita gente não está declarando, profetizando, lutando com as armas tão poderosas que tem. Quando ele começou, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles, a obra não estava completa. E então ele continuou, porque muitas vezes é isso, você ora, vai até um ponto, agora você tem que clamar mais forte, para isso se concluir. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei, declarei, ordenei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. E a obra foi feita. Um grande milagre. Então, o que Deus está falando do começo ao fim dessa reunião? De grandes vitórias. De grandes mudanças incríveis. Mas como nós começamos, que se você crer, rios de água viva vão fluir de você, dentro de você, no seu interior. O que nós falamos? Que o Senhor vai nos medindo para confiar mais. O que nós aprendemos? Que nós precisamos seguir esse rio, esse fluir, que é a direção que o Espírito Santo nos dá. Nós aprendemos que os pensamentos de Deus são mais altos. Que os caminhos de Deus são mais altos. E que a palavra dele vem e atinge o propósito, ela não volta vazia. E que no final nós saímos com júbilo e somos conduzidos em paz. E que frutificamos. Aonde aquele rio deu? Em árvores frutíferas. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Você sabe por que muita coisa não tem vida? Tem muita coisa morta na vida de muitas pessoas. Porque está faltando esse rio. Onde esse rio fluir, tudo viverá. Que é o Espírito. Quando o Espírito entrou aqui, eles reviveram. E tudo que precisava foi sendo colocado, não faltou nada. Mas ele precisou crer, e ele precisou profetizar, e ele precisou, quando não estava completa a obra, profetizar um pouco mais, mas a obra foi concluída com sucesso e perfeição. E é o que Deus vai fazer na vida de cada um. O que está morto vai reviver. O que você acha que já terminou, Deus vai trazer com mais força. Os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos. Você tem um plano e Deus tem outro muito maior. Você vai ver o que Deus vai fazer. É algo bem maior. Deus tem algo muito maior. Você tem coisas mortas, nós vamos profetizar. E elas vão reviver. Tem coisas que parecem que já terminaram, acabou, parou ali, o Senhor está dizendo, parou não.
você vai viver uma mudança, isso vai ser revertido. Eu vou fazer o impossível. Isso aqui que nós vemos é impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Se coloque em pé, por gentileza, e levante a sua mão aos céus. E com esse espírito, o espírito dessa palavra, essa palavra que transforma, que levanta, que garante a você um final poderoso, feliz, transformador. Fala com Deus com força agora. Deus vai agir. Pode acreditar, Deus vai agir. Deus começou a me dar essa palavra ontem. Eu fui orar ao Senhor e o Senhor foi falando. E quando Ele foi me dando essa palavra, era exatamente isso que Ele dizia: flua no Espírito. Segue o rio. Porque de modo, onde esse rio fluir, tudo viverá. Segue. Meus pensamentos são mais altos do que os seus. Não se desespere. Se você tem um vale de ossos secos diante de você, ele vai reviver. Deus vai fazer coisas assombrosas na nossa vida. Ele tem falado sobre isso. Você tem que crer. Muitas vezes Deus vai liberando as palavras e aquilo não acontece da noite para o dia, mas Deus vai nos preparando e Ele vai nos medindo, e à medida que Ele encontra essa fé, esse fluir, você permanece fluindo no Espírito, Ele vai te levando, e quando você menos esperar, você vai ver as coisas acontecendo, as coisas se materializando. Levante-se agora com muita força e comece a dizer isso, que os pensamentos de Deus são mais altos. Deus tem algo maior do que eu imagino. Eu planejei uma coisa, mas Deus tem algo maior. E eu vou profetizar agora sobre essa situação que está morta. O que está morto na sua vida? Profetiza, você tem que aprender a abrir a sua boca e a dizer que a partir de agora, em nome de Jesus, isso vai mudar. Você dá uma ordem agora em nome de Jesus Cristo, que isso mude agora. Essa situação seja mudada em nome de Jesus Cristo agora. Eu ordeno que isso seja mudado, em nome de Jesus. É no trabalho, é na família, é na saúde, é na sua vida espiritual, ministerial, financeira. Vamos, profetiza. Seja lá o que for que está morto, Deus vai ressuscitar, Deus vai reviver, e tudo que você precisa, a obra vai ser perfeita. Se precisa de nervos, Ele vai colocar nervos, carne, pele, espírito. Ele vai fazer o que é preciso. Deus vai nos dar vitória. O que Deus tem com você é o seguinte: não deixa o diabo colocar na tua cabeça que você não vai. Não deixa colocar que não vai. Porque Deus está dizendo que o que ele tem pensamentos de paz. Ele vai nos dar vitórias grandes. Nós estamos caminhando. Nós já entramos num tempo em que nós vamos viver coisas grandiosas. É tempo, esse é o melhor ano da nossa vida. É Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Deus vai nos colocar por cabeça. É por cima. Parece que não está andando. Parece que não está caminhando. Parece, só parece. Deus não está de braços cruzados. Deus não está parado. Deus está agindo. E a vitória, ela é grande, é tão grande que você não pode imaginar, não tem como atingir, porque ela é maior do que você pode administrar. Pode acreditar nisso. É maior do que você pode imaginar. Então levante-se agora. Você tem que ter essa fé. Abra a tua boca, não tenha preguiça. É hora de você começar a falar isso com Deus, porque eu não sei o que você precisa, mas é hora de você crer. Creia. Deus está dizendo, é para você crer. Eu vou ressuscitar o que está morto. Eu vou mudar essa situação. Eu vou trazer a existência. Eu vou mudar. Meus pensamentos são mais altos. A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai se cumprir. E é hora de você se erguer com poder. Você tem um vale de ossos secos, profetiza.
Saia da religiosidade, do emocionalismo, de ladainhas. Fala sério com Deus. Diga: meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu confio. Eu não sou perfeito. Eu tenho falhado. Eu tenho dado passos errados. Mas eu me arrependo. Eu me coloco à sua disposição. Eu vou seguir o rio. Eu vou nesse fluir. Eu confio. Eu sei que vai me dar vitória. Eu profetizo agora sobre esse vale seco que está a minha vida. Esse vale seco que está a meu trabalho, o meu casamento, a minha vida espiritual. Eu profetizo e eu peço agora: traz a vida, meu Deus, ressuscita, traz vida, transforma, Deus. Fala isso com Deus. Senhor, está seco isso. Começa a ser ousado. Esquece de tudo e se concentra e aproveita esse fluir do Espírito. Esse portal que se abre. E diga para Deus: meu Deus, eu confio em cada ponto, em cada vírgula. Eu acredito na sua palavra. E eu me submeto ao Senhor agora. Eu me curvo diante do Senhor. Para olhar, parece que está perdido, acabado, nada está andando, não está fluindo, não está acontecendo, mas eu sei que não está de braços cruzados. Eu sei que está trabalhando por mim. Eu sei que é o meu socorro. E eu sei, meu Deus, que está me socorrendo agora. Eu sei que vai me dar vitória. Diga isso para Deus: eu sei que hoje está me dando vitória. Esse vale de ossos secos vai reviver. Eu sei que o Senhor não libera uma palavra sem propósito. Eu sei que está me abençoando agora. Eu sei que estou revivendo agora. Eu sei que está liberando vitórias agora. Eu sei, meu Deus. Vamos com a sua mão erguida. Diga isso a Deus: eu sei que está liberando vitórias para mim. Eu sei. Eu sei que está me socorrendo. Eu sei que está mudando situações na minha vida. Eu sei que está vindo ao meu encontro. Eu sei que esse vale de ossos secos vai reviver. Eu sei que os seus planos são maiores. Eu sei que os seus pensamentos são mais altos, que os seus caminhos são mais altos. Eu sei que eu vou terminar com grande alegria. Eu sei que vai me conduzir em paz. Eu sei que de modo onde esse rio fluir, tudo viverá. E eu vou caminhar nesse fluir. Então tudo vai viver na minha vida. Tudo viverá. Tudo o que está morto vai reviver. Eu declaro agora. Eu declaro nesse momento que a minha vida, eu profetizo sobre a minha vida sentimental, sobre meu casamento. Eu profetizo agora sobre a minha vida financeira. Eu profetizo sobre a minha vida espiritual. Eu profetizo agora. E eu ordeno que isso que está seco, está sequíssimo, eu ordeno que reviva, que volte à vida, faça a obra completa. Deus está dizendo que Ele vai fazer a obra completa. Ele vai colocar tendões, carne, pele, espírito. Ele vai dar vida. A obra completa. Não vai faltar nada. Levante-se com poder. Eu estou tomando posse agora, meu Deus. Eu estou tomando posse de algo grandioso na minha vida. Eu vou viver. Eu vou seguir o rio. Eu vou seguir o rio, Senhor. Eu vou seguir o rio. Eu vou caminhar nesse fluir. Vai ser nesse fluir agora. Vai ser nesse fluir, Senhor. Porque eu sei que no final eu vou encontrar árvores frutíferas. Tudo vai frutificar. A minha vida vai frutificar. Vamos declarar isso. A minha vida financeira vai frutificar. O meu casamento vai frutificar. A minha saúde vai frutificar. Todas as áreas da minha vida vão frutificar. Tudo que está morto vai reviver. Esse vale de ossos secos, hoje é o último dia. Deus está mudando isso. Eu creio nisso, meu Deus. Com as suas mãos erguidas para a direção onde você precisa que Deus haja. Vamos, fala da situação, fala o lugar, o endereço, a pessoa, a questão, e profetiza agora. Eu profetizo, eu declaro vida, transformação, renovo. Eu declaro a obra completa. Eu declaro agora. Senhor,
vai passando do teu sangue sobre o teu povo. Seja lá o que está morto, vai ressuscitando agora, vai mudando situações, vai trazendo à existência o que não existe, vai abrindo portas. Socorra essa pessoa, muda completamente a situação da vida dela. É o trabalho, é a família, é a saúde espiritual, seja qual for a área, vai mudando. Responda essas orações. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas eu te peço, socorra, responda, ressuscita, ressuscita o que está morto, traz a vida, ressuscita, meu Deus, esse vale de ossos secos, ouçam a voz do Senhor e volte à vida. Eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo, eu declaro coisas maiores na vida dessa pessoa, um tempo glorioso, eu determino a vitória que ela vem buscar, uma mudança radical em cada área. O impossível agora vai operando o impossível, opera o impossível na vida dela, opera, meu Deus, eu não sei qual a área que ela precisa, eu te peço, opera o impossível, vai operando o impossível agora e modificando completamente, levanta cada um com poder, libera vitórias hoje, libera honra, promova, meu Pai. O Senhor está falando de grande promoção. Vai promovendo essa pessoa, leva ela para outro nível, promove essa pessoa, leva ela para outro nível, exalta o teu nome na vida dela. Eu peço uma grande transformação agora, eu peço que o Senhor entre em ação e mude radicalmente, que as barreiras caiam, que os impedimentos sejam tirados, a incredulidade e a dúvida, eu repreendo em nome de Jesus, toda atuação demoníaca, que amarra a vitória dessa pessoa saia, eu declaro a definição, a solução, eu declaro os milagres que cada um precisa, eu declaro mudanças hoje, é dia de transformação, eu declaro uma mudança na vida de cada pessoa, meu Pai. Entra em ação em cada área, em cada situação e muda, porque o Senhor tem nos levado de fé em fé, de glória em glória e para uma glória maior. O Senhor tem falado que a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. O Senhor tem nos levado para coisas maiores, em nome de Jesus Cristo, de modo que onde o rio fluir, lembre-se disso, onde o rio fluir, por onde o rio fluir, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, Ele sempre te leva para a vida, para vitórias e para algo maior, sempre para algo maior. Os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os céus. Você pensou numa coisa, você planejou algo, mas você vai se surpreender com o que Deus vai colocar nas suas mãos. Pode acreditar, você vai se surpreender. Você vai chorar, você vai cair de joelhos, você vai se alegrar, você vai ficar anestesiado. E pode estar morto hoje. E Ele está mostrando para você. Pode estar tudo morto. Tem jeito? Você tem que dizer, tem, Senhor. Então profetiza. É isso que você vai dizer todos os dias. Já reviveu. Já mudou. Já foi transformado. E isso tudo foi revertido em meu favor. Tudo. Tudo revertido em meu favor. Tudo. E Deus não começa e faz uma coisa pela metade. Quando você declara, Ele supre todas as necessidades. Tem necessidade de tendão? De carne? De pele? Tem necessidade de espírito? É só você declarar que Ele vai suprir todas as suas necessidades e vai trazer à vida tudo que está morto na sua vida. Tudo que está morto, Ele vai trazer à vida. Agora você não pode sair daqui movido por esse espírito, como um leão. E quando se deparar com algo, se amedrontar. Você tem que sair daqui movido por essa palavra, e ela tem que ter explodido dentro de você de forma revelada, e você viver desta maneira,
Deus já me deu vitória. E você, quando for deitar, você declara e você profetiza. E quando você se levantar, você declara, você profetiza. E você repete o que está escrito. Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais altos. E a palavra de Deus não é liberada por acaso. Ela não volta vazia. Ela cumpre. Ela atinge o propósito. Eu vou terminar esse vale de ossos secos. Não vai permanecer dessa maneira. Hoje, você chegou aqui, era um vale de sequidão. Mas agora, pela sua fé, já é um exército que está em pé, enorme, completamente mudado. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Vitórias é o que Deus tem para nós. Nós vamos viver grandes vitórias. Prepara para viver grandes vitórias. Temos vivido grandes batalhas, mas com vitórias também. Mas Deus vai nos levar para algo muito maior. Deus está nos puxando para algo muito maior. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento eu concordo com todas as orações que foram feitas, todos os clamores, mudanças, transformações, milagres, que o impossível tenha sido materializado na vida de cada pessoa. Tudo que hoje é impossível, que era impossível para ela, pela nossa fé não é mais. Nós concordamos com todos esses milagres, concordamos com as mudanças, ligamos aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu. Nós ligamos aqui na terra para que sejam ligadas no céu e desligamos tudo que vinha assombrando a vida dessa pessoa, secando a vida dela, para que sejam desligados no céu. Nós declaramos as vitórias de cada um e vamos sair daqui poderosamente abençoados, renovados, vivificados. Ó meu Deus, nós recebemos, a palavra entrou, nós cremos, o Senhor é um Deus forte e o Senhor já nos abençoou e nós vamos esperar cada dia mais por coisas grandiosas, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir, ela atinge o propósito e nós cremos nisso. Obrigada por tudo, Deus, nós te amamos muito. Amém, amém, amém.